Olá a todos vocês do canal da Associação Lauro Machado. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou Eni Maria, uma voluntária da casa, trazendo aí para vocês uma palestra tirada do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição que a gente vai estudar é a número 11, Abre a Porta. Emmanuel, ele pega um trechinho que está em João, no capítulo 20, versículo 22, que diz assim: E havendo dito isto, em alguns lugares vocês podem ver assim, e tendo dito estas coisas, né? Mas aí, que coisas seriam essas, né? Bom, no terceiro dia o primeiro da semana, foi quando Jesus, já tinha ressuscitado. Isso se deu de manhã. E no final já daquele dia, os discípulos estavam fechados, com medo, do que poderia acontecer com eles também. Então estavam todos reunidos com medo dos judeus, Nesse momento não está Tomé, está só os demais. Tomé aparece só no versículo 27 até o 29. E estavam com medo também e estavam tristes pelo o que aconteceu com o Messias, Inseguros, pensando que seriam deles dali por diante sem Jesus. E nisso, Jesus chega, se põe no meio deles e diz: paz seja convosco. E dizendo isto, ele mostrou as mãos e mostrou também o lado, que foi onde ele foi ferido, com a lança. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E daí ele diz novamente: paz seja convosco. Disse outra vez: paz seja convosco, assim como o meu Pai me enviou, eu também envio a vós. Ali ele estava dizendo que os discípulos seriam os sucessores dele, Seriam seus sucessores. E teriam que continuar sozinhos. Não sozinhos, porque Jesus não ia abandoná-los, Ia continuar do lado deles, inspirando nos momentos que eles mais precisassem, dando força, dando sustentação, mas seriam agora sem ele. E aí, dizendo isto, aí se inicia aqui a frase escolhida por Emmanuel. E havendo dito isto, assoprou sobre eles. Esse sopro de Jesus, essas emanações de paz, de luz, de amor, como um bálsamo, curando toda aquela dor, aquela tristeza, aquela incerteza que eles estavam sentindo ali naquele momento. É como se fosse uma mãe quando vê o seu filho, por exemplo, machucado, aí vai lá, assopra e de alguma forma aquela dor melhora muito, Aquela dor ameniza bastante, a gente passa a ter mais confiança, A gente já sabe que dali por diante já tá curado, já vai ficar bom por causa daquele sopro. E após esse sopro, Jesus diz: recebei o Espírito Santo. Olha só,
Jesus dizendo recebei, quando ele diz recebei o Espírito Santo, não foi só os dons mediúnicos, né? Os dons espirituais ali que ele estava oferecendo a eles, mas também o do conhecimento, o do trabalho, que trabalhando para Jesus, trabalhando no bem, fazendo aí a grande divulgação do Evangelho, eles iam desenvolver muito dessa potência que temos neles. Como, por exemplo, até sendo possível fazer curas, como, por exemplo, Pedro, lá quando o moço diz... pede lá uma ajuda, um auxílio na porta do templo, e ele diz, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o moço levantou e andou. Lógico que ali a fé da pessoa conta também, mas será que Pedro teria tido condições de estar realizando essas curas se não tivesse aceitado essa oferta aqui de Jesus em trabalhar no bem, em receber esse Espírito Santo e fazer a grande divulgação aí do Evangelho? Não foi algo imposto, né? Ele ofereceu, mas sabia ali já da capacidade de cada um na grande missão que eles iam ter pela frente, né? O recebam o Espírito Santo foi um convite, né? Um convite, como diz o título, abre a porta. O título da lição é Abre a Porta, e cada um ali poderia querer manter essa porta do coração, essa porta do entendimento fechadas, cerradas, porque só pode ser aberta por dentro. Cada um ali tinha o direito de dizer que não estavam prontos, que não queriam, que não se sentiam seguros para uma missão assim tão grande como foi. E Emmanuel, ele começa falando assim: profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida. Olha só, nós que muitas vezes dizemos, eu não estou com espírito para coisa, eu não estou com espírito para nada hoje. Jesus chegou com seu espírito de amor e vida, exclamando, recebei o Espírito Santo. E aí, Emmanuel pergunta aqui na lição, né? Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? E aí, ele mesmo responde aqui, né? Ele que distribuía dávidas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação, né? E aí ele responde, é que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Olha só, nem mesmo por amor Jesus iria violentar isso em nós, já que Deus nos deu o livre-arbítrio. E Deus tendo nos dado o livre-arbítrio, Jesus não ia violar isso. Ele respeitou.
o nosso livre-arbítrio, respeitou o livre-arbítrio de cada um ali, como ele também respeita o nosso. E somente nós podemos, abrir as nossas portas interior, a nossa porta do coração, a nossa porta do entendimento. E aí, Emmanuel continua dizendo assim: cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá as suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. Então, somente nós podemos estar abrindo essas portas, E a gente tem pessoas assim que a gente ama, um exemplo, e não podemos impor que aquela pessoa nos ame. Deus nos ama, Jesus nos ama, está aí disponível para todos nós, Mas se a gente não abrir as nossas portas, ele não vai violar, não vai violentar isso e abrir, sendo que essas portas podem ser abertas somente por dentro. E somos seres sagrados para Deus, Nosso coração é sagrado e guardamos nosso próprio tesouro. E até isso, Deus permite e respeita. Se a gente for pensar assim, o que a gente ama e guarda aqui no nosso corpo, no nosso sagrado coração? Ah, meu filho. Muitas vão dizer, meus filhos. O que é sagrado para você, que você coloca lá no seu coração? Ah, meu carro, minha casa, meu apartamento. Isso é sagrado porque demorou muito para eu conquistar? O que é sagrado para você? Ah, meu gato, meu cachorro. O que é sagrado? Meu pai, minha mãe, meus avós, minha família. E Deus, Jesus, permanecem lá, sempre assoprando, Para que a gente abra também as nossas portas para Ele. O tempo todo Jesus está assoprando e esperando que a gente abra essas nossas portas para novos entendimentos, novos conhecimentos que pode ser usado no bem, usado na nossa reforma íntima, já que só assim vamos estar sempre nos encaminhando para sentido a luz divina, O Criador, Emmanuel continua, aqui na lição, o Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente, ela terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. Olha só o que ele diz aqui. Então, o adubo que a planta recebe, o adubo pode ser, por exemplo, o resíduo animal. Pode ser usado como estrume, como adubo. Pode não ser nada cheiroso, nada agradável lidar com isso, mas o adubo nas plantas fortalece, tem nutrientes e ajuda no seu crescimento, fazendo com que ela, por si só, já que recebeu todos esses benefícios e cuidados aqui, das estações, do lavrador, o adubo que vai fazer com que ela se fortaleça, então aí ela por si só tem que ir se elevando, rompendo ali aquelas camadas e mais camadas de terra, se elevando cada vez mais sentido a luz solar. E aí Emmanuel, ele coloca aqui o homem, como se fosse uma semente, e diz assim: o homem recebe igualmente
o sol da providência e a chuva de dávidas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade. Olha só, Deus não abandona ninguém e está aí disponível. Como diz o título, falando novamente, abre a porta, né? E esse campo de oportunidade, facilidades de cooperação, quanto não podemos fazer desde o momento que a gente acorda até o momento de dormir, quanto bem, quanto auxílio a gente pode, né? Quantos benefícios a gente não pode estar fazendo aí pelas pessoas, por nós, trabalhando sempre, utilizando essa defesa do amor, como ele diz a seguir, porque também temos a defesa, o amor, não revidando uma ofensa, não vingando alguém que tenha feito algo de mal com você, sempre ser caridoso e compreender aquele irmão. Então, agindo dessa forma, você vai estar utilizando o amor em sua defesa. E aí ele diz o adubo do sofrimento. Então, o adubo nas plantas ajuda a crescer e a se fortalecer. E o adubo, que é o sofrimento, aquele dizendo em nós, também serve para o nosso crescimento e de alguma forma a gente sai sempre mais fortalecido depois que passa por algum tipo de infortúnio ou sofrimento na nossa vida. E aí ele continua dizendo assim: temos também o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Então é isso, a gente vai rompendo esses envoltórios nossos aqui inferiores, sempre na direção da luz divina. E Deus, não abandona ninguém, está disponível aí a todos. Temos as possibilidades, as oportunidades e às vezes até os recursos financeiros para cooperar com algo. Então basta a gente querer, basta a gente abrir aqui essas nossas portas. E ninguém pode fazer por nós a parte que nos compete. Cabe a nossa disposição para mudar e abrir as portas para Deus e para Jesus. E aí Emmanuel continua dizendo assim: as inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna, a nossa porta interna. E como dizem, o sol nasce para todos. E as oportunidades de crescimento em direção aí a essa luz divina acontece mesmo que seja, por exemplo, quando alguém vem falar de um problema que ela está passando, um problema que ela está aí vivendo na vida dela. Se a gente agir com a paciência, agir com compreensão, com entendimento ali, e com aquela irmã, aquele irmão, é um momento que a gente pode demonstrar esse amor e ao mesmo tempo desenvolver a paciência em nós, já que muitas vezes a gente pede paciência para Deus. Por exemplo, esse aqui é um dos momentos que a gente pode estar desenvolvendo a paciência, ouvir o próximo um pouco,
E muitas vezes a vida nos oferece oportunidades e muitas vezes a gente deixa passar. A gente continua com a porta fechada, a gente continua a persistir nos mesmos erros, conceitos e preconceitos. E Emmanuel, para finalizar aqui a lição, ele diz assim: cessamos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entregamos-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Olha só a lição aqui que Emmanuel traz para nós, que é essa lição número 11, abre a porta. E Jesus, novamente falando, respeita o nosso tempo, nosso entendimento, nossa disposição, nosso momento, Ele sabe, de qualquer jeito vamos evoluir. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vamos evoluir. Mas cada um tem o seu tempo para isso. Cada um tem o seu tempo para abrir essas portas. O momento que a gente achar mais adequado para abrir aí essas portas e evoluir espiritualmente, evoluir moralmente, e então que possamos aí sempre estar com essa disposição para Deus e para Jesus, porque Ele sempre está nos chamando e assoprando para que a gente compreenda, para que a gente acorde, para que a gente desperte, para abrirmos essas portas para eles. Essa lição que eu tinha aqui para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da lição de hoje. Todos fiquem com Deus e Jesus, nosso mestre. Até uma próxima. Graças a Deus.